Muito bem, amigos. Aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje nós vamos falar sobre didática. Eu trouxe um especialista, um velho amigo, com quem eu convivi na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, embora ele seja doutor também pela Universidade Federal Fluminense. O professor Reinaldo Mota é cirurgião dentista, ele é químico, ele é professor e tem uma atividade muito intensa, sobretudo na valorização do que nós chamamos de didática. Por isso, eu, agradecendo a presença do professor Reinaldo aqui entre nós, eu perguntaria de saída, na sua opinião, o que é uma aula? E eu explico. Hoje, não vou explicar o que é uma aula, eu vou dizer por que a pergunta. Hoje, com essa história do computador, de Facebook, Twitter, e etc. e tal, a ideia da aula parece que se modificou um pouco. Mas, com a sua velha experiência como professor, o que é, na sua opinião, uma aula? Eu tive dificuldade de descobrir o que era aula, mesmo com um treinamento escolar muito bom, com Anísio Teixeira, com Luiz Alves de Mato, na antiga Faculdade Nacional de Filosofia, e procurei me reciclar e fiz uns cursos na Marinha. Com isso, eu descobri que a didática é polifacética, não é engessada, ela é polifacética. Todas as matérias possíveis, elas podem ser aderidas à didática. Então, eu comecei a comprar muitos livros e a ler. Então, eu descobri que a aula ela se divide em três partes. Primeira parte, o que é a aula? É a primeira pergunta. A aula é aquisição e início da fixação. A aula é aquisição e início da fixação. Ué, mas o que é isso, aquisição? Aquisição é você estar de prontidão, ou melhor, aperceptivo de prontidão para receber a informação. E como é que você se coloca de prontidão? Por quatro coisas. Primeiro, você tem que estar motivado. Segundo, você tem que ter evoluído biologicamente, maturado. Terceiro, você tem que ter conhecimentos prévios. Depois, inteligência. Agora, isso se aplica ao aluno de qualquer matéria? Qualquer matéria. Ou isso é especificamente para esta ou aquela matéria? Não. Isso é para qualquer uma aula teórica normal. Só passando um pouquinho para o lado, a aula teórica, quando termina, o aluno tem que estar sabendo 85%, no mínimo. Senão, não foi aula. Porque o professor tem que saber isso. Agora, eu vou explicar ainda. A aquisição e início da fixação. Isso é importantíssimo. Na aula, ele tem que trabalhar de modo que o aluno comece a fixar através da visão, ou melhor, através da visão, através do ouvido. O ouvido... cada um tem suas características. Tem gente que se dá melhor exatamente com a memória auditiva, outros com a memória visual, né? Os receptores auditivos, eles pegam 10 sons por segundo. O visual, o receptor visual, ele pega 22 imagens por segundo. Muito melhor. Agora, veja bem, professor Reinaldo, uma curiosidade que cada vez está mais presente hoje na relação ensino-aprendizagem é a diferença entre uma aula em que o indivíduo vai adquirir conhecimentos e a necessidade ou o que está acontecendo de exigir do aluno que ele decore alguma coisa que certamente ele vai esquecer depois de muito pouco tempo. Como é que a gente consegue, vamos dizer assim, o equilíbrio entre ministrar conhecimentos e obrigar o aluno a decorar? Pois não. Vamos dividir os tipos de aula em três. Magister Dixit, que é aquela aula que nós aprendemos 20, 30 anos atrás, meio do século
fim do século XIX. Depois tem Aprender a Aprender, do John Dewey, também meio do século XX. E atualmente é a escola tecnicista. Você tem que fazer. É a organização meio e fim. Porque a aprendizagem, professor, ela é um composto, é um compósito, como o americano fala. Isso. O senhor, que é professor de matemática também, né? Normalmente, na matemática, o aluno tem a parte cognitiva, que é a matemática em si, depois ele começa a escrever, tem a parte motora, ele começa a se interessar, e depois ele tem a parte afetiva, porque o professor passa para ele esse carinho com a matemática. Pois é, aí a sua colocação me faz lembrar o Piaget, muito utilizado aqui no sistema brasileiro. Piaget. Então nós vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos com a entrevista com o professor Reinaldo Mota. Até já. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, hoje entrevistando o professor Reinaldo Mota. Eu fiz, ou deixei no ar, um questionamento a respeito do lado afetivo na relação do aluno com o professor. Isso hoje é mais importante do que nunca, embora quem tenha valorizado isso, chamando de domínio afetivo, foi o biólogo Jean Piaget, que aqui no Brasil, enfim, acho que por desconhecimento, se transformou num método de ensino e ele se transformou num educador que ele jamais quis ser. Na verdade... Era doutor em biologia. Doutor em biologia e suíço. Suíço. Reinaldo, como é que você vê, desculpe chamá-lo de você, porque nós somos velhos amigos, como é que você vê exatamente essa valorização do domínio afetivo? Tem o cognitivo, tem o psicomotor e tem o afetivo. Eu queria me deter sobre o afetivo, porque está havendo muito problema na relação de alunos e professores. Muita violência, muito bullying, não é? Como é que você, como professor experimentado de várias universidades, como é que você vê isso? Foi uma surpresa para mim esse bullying, essas coisas. Mas eu parto do princípio que o professor, ele é um audiovisual, melhor audiovisual, e também ele leva o seu ser. Ele tem que dar exemplo para os alunos. Ele tem que vir, ele tem que ser pontual, tem que ser honesto, sério, tem que levar amor. Então, esta é a característica do professor, amor, respeito ao aluno. Quando ele vai ensinar, a aplicar o princípio acelerativo de Pigmalion, a expectativa que o aluno obtenha aprendizagem. A expectativa. Pigmalion era um rei que tinha, só lembrando, que tinha uma habilidade para a escultura muito grande, fez uma mulher linda e queria que ela se transformasse em humana, e ficava naquela expectativa. Essa foi a origem do My Fair Lady. É claro, o grande musical, que durante muitos anos fez sucesso na Broadway, é baseado na história do Pigmalion. Pois é. E a deusa Vênus transformou a mulher a estátua em mulher. Então, essa expectativa se usa também na aprendizagem como o princípio acelerativo, a expectativa que o professor tem para que o aluno receba a aprendizagem. Agora, veja, o ângulo que o amigo está abordando é o ângulo do professor. Do professor. O professor tem que ministrar
um sentimento favorável, Isso. muito amor ao aluno, muito respeito. E quando isso não acontece no inverso? Quando o aluno desrespeita o professor, e hoje esse fenômeno da violência está acontecendo no Brasil todo, como é que se faz? Bom, eu vou dar uma opinião. A minha impressão é o seguinte: é preciso ter mais gente trabalhando para ajudar o professor, que o professor não é um policial. Ele atende alunos de várias partes da sociedade. O CIEP, quando foi feito, inclusive vem desde do Anísio Teixeira, que trouxe para as escolas Bahia, experimentais da Bahia, depois exato. foi copiado daqui, muito bem copiado. Ele previa isso tudo, previa médico, dentista, tempo integral. Então, o aluno, a minha opinião simples é essa: precisa de um assessoramento. Não viu o que aconteceu outro dia aqui no Rio de Janeiro? Sim. O aluno irritou de uma tal forma o professor que ele deu um tapa no aluno. Agora, isso cria um problema monumental com a família, com a direção da escola, e até esse professor professor de geografia, ele foi punido. Quer dizer, o professor não pode cair no desespero também, mas é preciso encontrar uma forma de equilibrar essa violência e, enfim, de levar o aluno a uma compreensão maior, como havia no nosso tempo. Quando entrava um professor na sala, nosso tempo, parece até que foi tanto tempo assim, mas foi há alguns anos, né? Quando, veja só, eu vou recordar porque o nosso público predominantemente é de gente jovem. Entrava um professor na sala, todo mundo se levantava. Era um respeito. Ficava em silêncio, se levantava e o professor chegava e mandava a turma sentar. Hoje, o professor entra na sala, ninguém dá bola, é uma bagunça danada. Até o professor conseguir que a turma se acalme, alguns minutos se passam, preciosos, não é? Porque aquele tempo é medido. Então, você acha que é sinal dos tempos? Isso tem solução? Bom, que tem solução tem. Essa que eu imaginei, que eu não sou projetista nesse sentido. Tem que dar apoio, tem que ter apoio. O professor não tem um monitor na sala. O professor ele não faz reciclagem, porque ele ganha muito pouco. Então, a minha opinião é essa. Agora, nós temos que conversar um pouco sobre uma outra experiência do professor Reinaldo, que é o tempo que ele devotou ao Detran. Inclusive, foi responsável pelo serviço de capacitação do Detran, e eu acho isso um aspecto muito importante. Vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos. Até já. De volta com o nosso Educação em Debate, um programa promovido pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro, que, aliás, está comemorando agora a conquista do seu aluno número 30.000. Vejam só, nós estamos com 27.000 estagiários e 3.000 aprendizes. É um número formidável e coloca o CIE do Rio de Janeiro como um dos principais do país. Isso é uma razão de orgulho para nós todos que trabalhamos com e para o CIE. Professor Reinaldo, a sua experiência no Detran, como é que foi isso? Eu entrei com o Detran com o presidente em 2003 e, como professor,
Lá tem um sistema muito interessante de educacional que ele pega o cliente externo. E eu estava mais interessado no cliente interno, que é o funcionário. E depois de algum tempo, eu observei que todos os órgãos do governo têm um centro de capacitação. As empresas têm. Então Hoje, inclusive, isso se avança pela universidade corporativa. A Petrobras tem uma enorme universidade corporativa, a Companhia Vale do Rio Doce também. né? Não é? Quer dizer, isso hoje se tornou é comum. Comum, exato. Aí eu imaginei que eu poderia sugerir ao presidente da época que pudesse fazer um centro de capacitação. Eu, então, pedi ao Tribunal de Contas como é que ele estabelecia o centro de capacitação dele. Peguei também meus conhecimentos da Universidade Federal, da Universidade do Estado do Rio e montei um projeto e o outro diretor, o presidente do outro antigo, ele aceitou. Atualmente, o diretor, doutor Avelino, ele dá o máximo de atenção. Ele é muito aplicado, muito Fernando aplicado, Avelino. Eu conheci bem, ele foi secretário de Estado num governo anterior, e ele é um homem que tem uma boa visão também da coisa pública. Exatamente. Ele até tem um enfoque do Detran como se fosse uma empresa para melhorar. Então, aí surgiu assim o centro de capacitação. Foi nisso aí, graças a... Não tinha uma sala, queria-se fazer uma palestra, receber, não tinha sala, então depois conseguiu-se um andar. Agora, na sua opinião, como é que a gente diminui a incidência de acidentes de trânsito? Porque as coisas ainda são assustadoras, não é? Agora mesmo eu fiz uma viagem a Campos e Itaperuna. Você sabe que uma viagem de Rio até Itaperuna são 5 horas, né? Para ir e outras tantas para voltar. E no meio do caminho dessa caminhada, a gente vai prestando atenção na estrada e vendo coisas e tal, e de repente tem um automóvel de pernas para o ar, um acidente que tinha acontecido relativamente há pouco tempo, porque ainda não havia muita gente, não havia ainda o Corpo de Bombeiros presente para dar... prestar socorro ao motorista. Aí eu fico pensando, como é que o sujeito dirigindo numa estrada, ele bate de uma tal forma que o carro vira de cabeça para baixo? Por que isso acontece? É bebida? Esse projeto da lei seca não tem dado certo? Qual é a sua opinião a respeito? Bom, normalmente esses acidentes são mais em cima do motorista. O motorista que está tensionado, ele está muito tempo dirigindo. Motorista profissional, que de um você modo diz, geral. sei. Porque esse homem trabalha 8 horas por dia ou 6 horas por dia. Não pode, é muito estresse. E, ao lado disso, já falando para a pessoa particular, sai da boate à noite, toma um chopinho, 2 chopinhos. Então, quando ele sai, ele acha que pode e não pode. Mas isso aí, mestre Reinaldo, é mais uma característica dos jovens que têm pouco tempo de uso do automóvel, não é? E, de uma certa forma, tem havido acidentes fatais em relação a isso. Não são os profissionais. Vamos separar, né? Os profissionais, eles se cansam, porque são muito exigidos. E os jovens, aí, infelizmente, os jovens não, alguns jovens, né? Que ganham automóveis talvez cedo demais, eles estão exagerando na velocidade e na farra que fazem antes de retomar o automóvel. Isso daí o Detran não podia fazer algo mais para impedir que a incidência fosse tão grande? Professor, a pessoa que poderia dar uma resposta mais objetiva seria o doutor Avelino, que é o presidente. Ele virá aqui. Ele virá aqui? Ele virá aqui. Então, virá aqui. Eu poderia dar uma resposta apenas como uma pessoa comum, que talvez preferia até
para não polemizar. Claro, mas a minha preocupação é, sobretudo, como educador, porque Sim, eu acho que nós temos que orientar os nossos Não, jovens para que eles não cometam esses exageros. Hoje a fiscalização também é muito grande. Na verdade, você anda, existem, vamos dizer assim, policiais na rua, tomando conta, não é? Fazendo realmente o que deve ser feito em relação à orientação. Um amigo, uma pergunta final. Foi cirurgião dentista, bem sucedido, mas preferiu o magistério? Eu comecei assim, eu comecei como cirurgião dentista e eu fui convidado por 3 professores para ministrar aula. E achei um outro professor interessante, o professor Chevitarese, que já não é mais vivo, e ele disse assim para mim: Reinaldo, para você ser professor, você tem que fazer licenciatura. Se você não escolhe. Aí eu fiz química. Eu fiz mais 4 anos, de 8 às 5. A minha vida deu uma parada financeiramente. Aí eu comecei a tomar o gosto. Eu fui aluno do Anísio Teixeira, meu Deus do céu, um ícone de educação. Aquilo para mim era uma honra muito grande. E até hoje, no meu livro que eu estou terminando aqui com a minha filha, eu faço uma referência a ele.